Fala meu povo, hoje é terça-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia. No vídeo de hoje vamos começar mais um pré-jogo aqui no canal, trazendo todas as informações da partida de amanhã entre Atlético Goianiense e Bahia. Vamos trazer informações do adversário, trazer informações do Bahia e tem muitas informações pra gente falar no vídeo de hoje. Jogadores suspensos, dúvidas, jogadores fora por lesão, novos relacionados, ou seja, vou explicar tudo no vídeo de hoje, além da provável escalação do Bahia, informações da partida, análise tática e dicas para quem gosta de fazer aquela fezinha. Então, meu povo, eu já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E peço que você se inscreva aqui no canal para me ajudar a chegar a 6.000 inscritos e também para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Sempre que sair, você vai ser o primeiro a ser notificado. Já clica no botão de se inscrever, já clica no sininho também. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia e já vamos começar esse vídeo, meu povo, para a gente não perder tempo, mas antes eu quero passar um recado bem rápido aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre o James Rodrigues e respondendo aos meus seguidores sobre a possibilidade dele vir ou não. E no vídeo eu deixo bem claro que não existe nenhuma possibilidade, respondendo aos seguidores que me perguntaram. E eu não entendi muitos de vocês falando nos comentários que eu tava querendo plantar contratação, dando barrigada ou qualquer coisa do tipo, sendo que no vídeo eu justamente nego aquela informação. Depois o jornalista também trouxe um vídeo falando sobre Bahia ter sondado ou não o jogador, mas a verdade é que não existe nada entre Bahia e James Rodrigues, eu deixei isso muito bem claro no vídeo, ok? Vamos começar falando do Atlético Goianiense, trazendo as informações do clube goiano, que vem atravessando uma fase muito, mas muito ruim dentro do Campeonato Brasileiro, e o Bahia vai precisar se aproveitar disso. São 9 jogos sem vencer, são 5 derrotas consecutivas, são 7 jogos consecutivos sofrendo um gol, não ganhou dentro de casa até agora no Campeonato Brasileiro. As duas triunfos, eu ia falar duas vitórias, as dois triunfos do Atlético Goianiense neste Campeonato Brasileiro foram conquistadas fora de seus domínios, contra o Fluminense no Maracanã e depois contra o Vitória aqui no Barradão. Ou seja, é um adversário com todas as condições para a gente conseguir o resultado, para a gente conseguir um triunfo, mas a gente que é torcedor do Bahia sabe muito bem que isso muitas das vezes não quer dizer que é um bom sinal, né? Vamos esperar que o Bahia consiga se aproveitar dessa fragilidade do Atlético Goianiense. Inclusive o próprio CEO da equipe goiano falou em entrevista após o último jogo que o Atlético Goianiense era uma equipe muito frágil, emocionalmente falando, né, e deixava muito a desejar. O próprio presidente, CEO, falando isso. O vestiário, com toda a certeza do mundo, não deve estar tão legal assim, ou essa resposta do CEO não deve ter caído tão legal assim, e o Bahia vai precisar se aproveitar desse momento instável do Atlético Goianiense dentro do Campeonato Brasileiro. É o lanterna da competição, vivendo toda essa crise por trás dos campos, dentro do vestiário, por essas declarações. São 9 jogos sem vencer, 5 derrotas consecutivas, ou seja, um adversário que vem jogando todas as suas fichas nessa partida contra o Bahia, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para tentar reagir na competição e sair daquela zona do rebaixamento. Vamos falar agora sobre o Bahia, vamos falar sobre os desfalques por suspensão, por lesão e possíveis dúvidas para o duelo de amanhã. Tem muitas, e eu preparei até uma colinha para passar para vocês. O Canu sofreu um cartão amarelo no último jogo contra o Corinthians, estava pendurado, vai ficar de fora dessa partida e não viaja com o grupo. Inclusive eu trouxe um vídeo antes desse aqui no canal falando da lesão que ele teve no rosto. Ele fraturou o osso da face e por isso também vai ficar de fora dessa partida, mas ele também nem viajaria por conta do cartão amarelo que recebeu no último jogo. Caio Alexandre é mais um jogador que compõe essa lista, tá de fora desse duelo, também recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o tricolor de aço nessa viagem. Outro atleta que vai ficar de fora também por suspensão, mas já ficaria de fora de qualquer jeito por lesão, é o atacante Biel. Ele foi relacionado para o jogo contra o Corinthians para tomar esse cartão amarelo de propósito, para cumprir já a suspensão desse jogo, e aí no jogo contra o Inter, que ele tem a possibilidade de estar apto, né, à disposição do técnico Rogério Ceni para ser utilizado dentro do campo, ele possa já estar livre desses cartões amarelos. Então já estaria fora por conta da lesão, mas também por suspensão depois que tomou o cartão amarelo no último jogo. Um jogador que também vai ficar de fora agora por lesão é o lateral direito Cicinho. Esse não deve viajar com o grupo, tá de fora por conta dessa lesão que sofreu também nas partidas passadas. E o outro jogador que é dúvida para esse duelo é o Luciano Juba, lateral esquerdo, que saiu inclusive no jogo contra o Corinthians com dores no joelho. Ainda não se sabe se ele vai ser titular ou não, acredito que deva viajar com o grupo, mas a gente não sabe se ele terá condições de começar a partida. Se ele não tiver condições, Iago Borducci deve começar o jogo. A gente também deve ter novidades na lista de relacionados. Os garotos Roger Gabriel,
Thiago e Juan Pablo devem compor o grupo que viaja hoje para Goiânia para poder enfrentar o Atlético Goianiense no dia de amanhã. São 3 garotos da divisão de base do Bahia, como eu trouxe no vídeo passado. O técnico Rogério Ceni, um jogo após, né, ele falar na coletiva que não teria jogadores na base prontos para compor a lista de relacionados, para compor o grupo profissional ou para jogar nesse time titular do Bahia, a gente já vê a presença de 3 atletas que são os 3 principais hoje das divisões de base do Bahia. O Juan Pablo é uma promessa, 16 anos, inclusive completados hoje, assinou o contrato profissional, como eu trouxe no último vídeo. Roger Gabriel, já experimentado em alguns jogos do profissional, estava recentemente na seleção brasileira, né, numa competição sub-17, marcou 7 gols em 3 jogos, destaque da competição. E o Thiago, capitão da equipe sub-20 do Bahia, centroavante, que pode ajudar ou que pode ter alguns minutos ali a depender do cenário, a depender do contexto do jogo. Torcendo muito para esses moleques conseguirem ter um bom desempenho, para que a gente possa ver mais atletas compondo essa lista de relacionados. O elenco do Bahia é muito curto e a presença de jogadores da base, assim, além, claro, serem jogadores muitas das vezes identificados com o clube, a gente consegue ter mais variações e opções também dentro do banco de reservas. Vamos falar agora sobre o time titular do Bahia, que deve ter o Marcos Felipe no gol, na lateral direita Santiago Arias. A zaga deve ser composta pelo Gabriel Xavier, que retorna após suspensão por cartão amarelo, e companheiro de zaga dele, o Vitor Cuesta, que foi titular na partida passada, substituindo o próprio Gabriel Xavier, e agora substitui o zagueiro Canu, deve ser mantido na equipe. E na lateral esquerda a gente tem essa dúvida entre Luciano Juba ou Iago Borduch. Vamos ver quem o Rogério Ceni vai escalar no dia de amanhã. O meio de campo deve ser composto pelo Rezende, substituindo o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Na frente, Tassiano e Everaldo. Esse deve ser o time titular do Bahia. Eu vi muita gente perguntando sobre Ademir ou sobre qualquer outra possibilidade no ataque, mas não, o ataque deve ser composto mesmo por Everaldo e Tassiano. Pelo menos é essa a tendência, é essa a base que o Rogério vem utilizando nos treinamentos, nos jogos recentes do Bahia. É a dupla de ataque que, quando o Bahia estava vivendo um bom momento, era o que estava dando certo. E eu acredito que o Rogério deva continuar mantendo, né, essa dupla de ataque com Tassiano e Everaldo. Então não deveremos ter Ademir. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Vamos fazer uma análise do jogo agora, meu povo. Falar sobre Bahia Atlético Goianiense amanhã. Um jogo super importante para o Bahia. Acho que muito mais do que parece pelo adversário. Mas é muito importante vencer amanhã. É fundamental, na verdade, conseguir 3 pontos. Primeiro pela questão da confiança. O Bahia vem de 2 derrotas consecutivas dentro de casa, com Fonte Nova lotada. Isso, querendo ou não, apesar de ter jogadores experientes, consagrados do elenco, é uma perca de confiança grande, né, do grupo, enfim, na capacidade do trabalho. E é importante vencer amanhã para já dar uma resposta interna também, que essa equipe não perdeu gás, que essa equipe não bateu no teto, que essa equipe pode continuar produzindo mais e se mantendo na parte de cima da tabela. E eu continuo acreditando no trabalho do Rogério, no trabalho do Bahia. Eu tenho total confiança que isso a longo prazo vai dar mais resultados. O Bahia tem uma série de problemas que todos nós já conhecemos, e aqui eu não estou querendo dizer que está tudo perfeito ou qualquer coisa do tipo. Não, a gente tem problemas, a gente tem muitas coisas a melhorar, o próprio Rogério também, mas todo o trabalho que foi construído até aqui, isso a gente não pode jogar no lixo. Isso a gente tem que valorizar. Então, é um adversário frágil. O Atlético Goianiense vem de 9 jogos sem conseguir vencer. No futebol, muitas das vezes isso não conta muito dentro das 4 linhas, quando o juiz apita, mas o Bahia precisa dar uma resposta amanhã diante de um frágil adversário, principalmente mentalmente. Não importa se é fora ou dentro de casa, a gente precisa vencer amanhã. Precisa encontrar alternativas, precisa solucionar, na verdade, os problemas, porque um time que quer brigar na parte de cima da tabela, que quer se manter dentro do G6, e aqui eu não estou nem falando do G4 ou o título do brasileiro, estou falando de se manter na parte de cima, buscando uma vaga na pré-Libertadores. A gente precisa ganhar esse tipo de jogos. O Bahia deixou muitos pontos em casa, contra Cuiabá e contra Corinthians. Foram apenas 6 pontos. É muito ponto. No final das contas, vai fazer a diferença essas 2 derrotas consecutivas nesse momento do campeonato, contra esses adversários frágeis. Então, é importante vencer fora de casa, ou continuar vencendo fora de casa. A gente vem de um triunfo muito, muito significativo contra o Atlético Paranaense, jogando longe de Salvador, e vai precisar manter a pegada, vai precisar manter esse ritmo, ímpeto que foi no jogo passado, né, longe de Salvador. É fazer um bom jogo, é tentar colocar o Atlético dentro do campo de defesa. Vai ser mais uma equipe que vai tentar se defender e explorar os contra-ataques, como fez o Corinthians. Vai ser mais uma equipe que vai tentar incomodar a saída de bola ali intermediária do Bahia, né, dentro ali dos pés do Rezende, que vai fazer essa saída de bola.
é um jogador diferente nesse sentido do Caio Alexandre. O Caio Alexandre é um atleta mais móvel, que tem uma capacidade, uma leitura também na construção do jogo melhor do que a do Rezende, que é um volante mais de 1 contra 1, né? Um volante mais defensivamente falando é melhor do que o Caio Alexandre, mas construindo ofensivamente ele não é tão bom assim. Vai ser mais um desafio que a gente vai precisar superar, e ele conseguiu no jogo contra o Atlético Paranaense, mantendo a posse de bola, mantendo a identidade da equipe para conseguir colocar para trás a equipe goiana e conseguir furar as linhas, né, defensivas. Óbvio, isso o Rogério deve saber muito mais do que eu e deve ter preparado também para conseguir encontrar soluções e variações diferentes ao longo do jogo para conseguir vencer o Atlético. Os últimos 2 adversários do Bahia estudaram muito bem essa equipe e conseguiram neutralizar o ataque do Bahia, que é um dos melhores até aqui do campeonato. Então, assim, diante de uma defesa frágil, de um adversário frágil, é importante e é necessário, é quase que uma obrigação se impor e conseguir os 3 pontos. Não importa se for por 1 a 0, não importa se for por 2 a 1, 2 a 0, 3 a 1, 3 a 2, não importa, a gente precisa vencer o jogo de amanhã, tá bom? E como palpite para esse jogo, eu deixo aqui um palpite diferente, tá? Para quem quer confiar no Bahia, o triunfo do Bahia ou o empate anula do Bahia tá pagando bem. O Bahia vai jogar fora de casa, tem desfalques, tem problemas, e a casa, obviamente, sobe a cotação do Bahia. Então, pagando 2 e pouco ali no triunfo, pagando uma odd de 1,70, 1,60 no empate anula, eu vejo como valor. Mas para aqueles que não estão confiantes assim, o mais de 2,5 para mim vem muito forte nesse jogo. São 2 times que, por exemplo, o Bahia faz muito gol, é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, e o Atlético é uma das piores defesas até aqui, vem sofrendo gols há 7 jogos consecutivos no campeonato. Então, muito confiante no triunfo do Bahia amanhã e no golzinho marcado, tá bom? É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também. Muito obrigado, até o próximo vídeo, até amanhã, valeu, tchau!